Tomar decisões é muito difícil, não é? Dá uma angústia, uma insegurança, aquele medo de não estar fazendo a coisa certa, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, você não sabe se contrata ou manda aquele funcionário embora, isso vai te dando uma angústia, uma agonia e você não toma decisão. E quando você não toma decisão, quem sofre é a sua empresa. Então eu convido você hoje a conversarmos um pouquinho sobre tomada de decisão. Eu sou Elaine Lindarteviz e ajudo mulheres na gestão de seus negócios. E hoje eu quero conversar com você sobre tomada de decisão. Existe uma frase de Peter Drucker que eu gosto bastante que diz assim: quando você vê um negócio bem sucedido, saiba que em algum momento alguém teve que tomar uma decisão corajosa. E essa é a pura verdade. A todo momento nós estamos tomando decisões e muitas vezes uma ou mais decisões devem ser bem corajosas. E é difícil tomar decisão, não é? Mas por que é tão difícil tomar uma decisão? Porque sempre o nosso lado emocional com o nosso lado racional, eles vão estar entrando em conflito. Por exemplo, sabe aquele colega ou aquele parente que você acabou contratando porque você queria ajudar, estava passando por dificuldades ou você acreditou que tinha as habilidades para desenvolver na sua empresa e você contratou. Só que passou dias, passou meses e às vezes até anos e você viu que não teve aquele rendimento que você esperava. Só que as coisas na sua empresa começaram a complicar e você precisa tomar uma decisão. Ou manda essa pessoa embora ou não manda essa pessoa embora. Só que começa a entrar em conflito o seu lado emocional com o seu lado racional. Nossa, mas se eu mandar meu amigo embora ou meu parente embora, isso vai virar uma confusão, vou chatear, vou magoar. Ou aí o seu outro lado fica, não, mas é importante, não está rendendo e quem está sofrendo é a empresa. Viu como existe esse conflito? E pode observar, eu trouxe um caso assim, um exemplo que mexe bastante com o emocional, mas nas outras decisões que você precisa tomar. Sempre observe, o seu lado emocional e o seu lado racional, eles vão estar sim numa queda de braço e por isso que é tão difícil tomar decisões. E é óbvio que isso vai te dar muito medo. Elaine, existe como não tomar uma decisão sem sentir aquele medo? Não, mas existem formas de você minimizar esse medo e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje eu trago então 4 pontos para nós estarmos analisando sobre a tomada de decisão. E o primeiro ponto que eu trago para analisarmos não é somente sobre você. Quando você abriu a sua empresa, você abriu o seu CNPJ, o que aconteceu nesse momento? Nasceu uma nova pessoa, nasceu a sua pessoa jurídica. E quando isso ocorre, não é mais só sobre você, e sim também sobre uma pessoa jurídica. Muitas vezes nós tomamos decisões para essa pessoa jurídica que é a nossa empresa com as nossas emoções. Exemplo, você quer muito viajar, muito mesmo. Então você toma a decisão que você vai viajar e você usa o dinheiro da pessoa jurídica. Então você não está tomando uma decisão pensando também na pessoa jurídica, somente em você. E você é empresário. Agora que você é empresário, você tem a sua empresa, você precisa também pensar as decisões, no momento de tomar as decisões, pensar como a pessoa jurídica. Você, claro, sempre é você empresária que estará tomando a decisão, mas essa decisão, olhando com o olhar de pessoa jurídica, isso vai fazer bem para a minha empresa ou não? Então, esse primeiro ponto que eu trago para analisarmos é exatamente sobre isso. As decisões que você está tomando, você está observando ela na ótica, na visão de pessoa jurídica? O segundo ponto que eu trago é: conheça os seus valores. Normalmente, a empresa ela reflete os princípios, os valores dos seus proprietários. Então é muito importante você conhecer quais são esses valores, quais são aqueles princípios que você não abre mão. Porque em um momento de uma decisão delicada, muito difícil, esses valores podem sim te ajudar a mostrar qual é a direção que você deve seguir. Porque vamos falar algo sinceramente.
O que adianta às vezes você fazer um negócio que financeiramente vai salvar a vida da sua empresa, pensando na pessoa jurídica, só que aquilo ali vai infringir alguns dos seus valores, vai infringir os valores e princípios da sua empresa. Então eu te pergunto, será que vale a pena você ficar com isso depois remoendo talvez para o resto da sua vida? Então os princípios, os seus valores, os valores da sua organização vão te ajudar a mostrar qual é o caminho correto que você deve seguir. Existe um filme bem interessante chamado The Post, A Guerra Secreta. Se você ainda não assistiu, assista, ele é muito interessante. A trama, ela vai discorrer totalmente em cima de uma tomada de decisão de uma empresária. Não vou te contar como é o filme, porque eu quero que você fique com essa curiosidade e assista. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome certinho desse filme, ok? Então, utilize os seus valores, os seus princípios para eles te ajudarem a tomar decisões difíceis. O terceiro ponto que eu trago para analisarmos é análise de opções. Eu sei que às vezes a gente precisa tomar aquela decisão rápido, mas mesmo assim nós precisamos analisar as informações. Eu sei também que é chato implantar controles na empresa para analisar os seus números, mas isso é de grande importância para você, porque com os números na mão você tem aquela base, aquela segurança para tomar uma decisão. E isso vai te conduzir a tomar a melhor decisão, porque, exemplo, você precisa fazer um investimento e você tem os números, então você sabe, posso ou não posso fazer esse investimento? Posso? Tá, então qual é o melhor momento para fazer esse investimento? Analisando os números que eu tenho. Ah não, é melhor, eu tinha que comprar essa máquina em fevereiro, mas eu vou comprar ela então só em abril, maio, porque os números me dizem que o meu fluxo de caixa estará melhor nessa data. Olha como vai facilitar a sua tomada de decisão. Só que quando você tem muitas análises para fazer, vem aquela dúvida, e agora, o que eu faço? Eu vou trazer para você então algumas informações de como você pode, algumas técnicas de como você pode tomar essa decisão. Existe uma técnica que é chamada técnica de opção de fuga. Essa técnica é o seguinte, às vezes você tem duas opções e essas duas opções então ou é a A ou é a B. Com essa técnica você vai fazer o seguinte, você vai olhar para essas duas opções e vai dizer assim, bom, eu não posso tomar nenhuma dessas duas opções, eu não posso fazer nem A e nem B. Aí o que vai acontecer? Essa técnica diz, você tem que encontrar a terceira possibilidade. Será que tem uma possibilidade que você ainda não pensou? Se você não fizer A ou não fizer B, qual é a opção que você tem para resolver esse problema? Às vezes você tá com aquela opção, ah não, quero terminar com esse relacionamento, que esse relacionamento, sei lá, não tô gostando. Ou você continua, ou você termina, certo? Essas são as opções que estão na sua cabeça. São essas duas opções. Com essa técnica, você vai fazer o seguinte, você vai observar e vai falar, não, eu não posso terminar e eu não posso continuar do jeito que tá. O que eu posso fazer? Aí, essa técnica tende a te dar mais uma possibilidade. E às vezes, nesse caso, nesse exemplo que eu te dei, a possibilidade, ah não, eu vou conversar, eu nunca pontuei esses problemas, eu vou marcar uma conversa séria. E você criou uma terceira opção e você toma essa decisão. Existe uma outra técnica criada por Suzy Welch e está ajudando muitas pessoas na tomada de decisão. É a famosa técnica 10-10-10. Como que funciona? Você tem as duas opções, por exemplo, ou se tem mais opções, ela também serve. Você pega a opção primeira, por exemplo, a opção A, e você analisa. Como que eu estarei, se eu decidir por A, como que eu estarei daqui 10 minutos? Como que eu estarei daqui 10 meses? Como que eu estarei daqui 10 anos? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei no início lá, você contratou um parente, por exemplo, e agora complicou e você precisa decidir se vai mandar embora ou não. Aí você analisa, se eu mandar embora, como que eu estarei daqui 10 minutos? Nossa, eu estarei muito mal, imaginando tudo que essa pessoa está falando de mim. Como que eu estarei daqui 10 meses? Ah, daqui 10 meses talvez eu já esqueci, essa pessoa já vai ter esquecido, nesse meio tempo a gente, se ficou chateada, a gente já se resolveu, ok. E daqui 10 anos? Ah, daqui 10 anos nem vamos lembrar mais, e a minha empresa já vai estar em outro patamar, já resolveu isso. Interessante. Vamos fazer isso com a opção B? E se eu não mandar embora? Daqui 10 minutos eu estarei com a mesma agonia. Daqui 10 meses,
Se continuar na minha empresa daqui 10 meses do jeito que tá, vou estar talvez com problemas piores ou só se acontecer um milagre dessa pessoa mudar. E daqui 10 anos? Não, se continuar do jeito que tá, daqui 10 anos, não dá. Talvez a minha empresa nem exista mais de tanto problema que está dando. Aí você vai tomar a sua decisão. E em cima dessa técnica, ela também pode te ajudar. E existe uma técnica que eu tenho um carinho muito especial, porque essa técnica quem me ensinou foi o meu pai. Eu chamo de técnica da balancinha. Como que funciona? Você pega uma folha de papel, e eu aprendi ela, meu pai me ensinou desde pequena, quando precisava tomar aquelas decisões de escola. Ele sempre falava assim pra mim: coloca na balancinha, aí você vai saber. E eu fui adaptando conforme eu fui crescendo. Hoje, como funciona? Como eu faço? Eu pego uma folha sulfite, dobro ela no meio e abro. Aí vai ter as duas colunas. Na primeira coluna você escreve tudo na sua opção 1, na sua opção A, você escreve todos os pontos positivos e os pontos negativos. E na opção B também, todos os pontos positivos e os pontos negativos. E depois você vai analisar, você imagina como se fosse uma balança mesmo. E para qual lado essa balança pender, significa o mais pesadinho, são as opções positivas, são as questões positivas que vai ocorrer com a tomada dessa decisão. Então você analisa, não, a balancinha, ela pendeu mais para esse lado, ela tem mais coisas positivas e mais coisas positivas do que negativas, então essa é a melhor opção. É essa técnica que eu chamo da técnica da balancinha. Ela me ajuda bastante porque você vai analisar. Quando você tem uma decisão muito difícil, utilize mais de uma técnica. Vai utilizando isso, vai te dando clareza sobre a tomada de decisão. E o quarto ponto que eu quero conversar com você hoje é: tome essa decisão. Tome essa decisão que você precisa tomar, decida. Eu sei que dá medo, eu sei que é complicado, mas utilize técnicas para minimizar o seu medo. E assim você vai se sentir mais segura para tomar a decisão. Mas Elaine, e se der errado? Se der errado, decida recomeçar. Elaine, mas e se eu cair? Decida se levantar. A nossa vida é feita de decisões. Então eu convido você a tomar aquela decisão que você precisa tomar, ok? Espero que eu possa ter te ajudado a pensar um pouquinho mais sobre formas de tomar as suas decisões e pensar nas decisões que você precisa tomar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha, deixe os seus comentários e eu espero você nos próximos vídeos. Um grande beijo e fique com Deus!